Capítulo 38. Foi tão familiar vê-lo passar por ela em sua nova porta, esbarrando mais uma vez no seu ombro e deixando que ele entrasse em sua casa. Assim que estava lá dentro, ele se virou e a puxou para junto de si, com as mãos unidas nas costas dela. Espero não ter feito mal em aparecer assim. Cheguei em casa ontem à noite de um torneio como treinador, mas já estava tarde demais para ligar. Eu ia ligar para você hoje, mas acordei às 4 da manhã e quando me dei conta de que poderia estar aqui na hora do almoço, eu simplesmente vim. Ela assentiu com a cabeça sorrindo. Você fez bem em aparecer. Ele se aproximou e a beijou, e no início Ivy flutuou, colocando as mãos nos braços dele, lembrando como era, ouvindo o próprio coração. Quando sentiu que Jean a abraçava com mais intensidade, ela cravou os dedos em suas costas. Naqueles meses sem ele, de alguma forma, havia e não havia esquecido ao mesmo tempo. Era como ouvir os primeiros versos de uma canção e perceber que sabia cantar todo o restante. De repente, Webster latiu e pulou nas pernas de Jean, inspecionando-o à procura de vestígios de perigo. Salsicha de cachorro-quente ou encontros prévios com gatos. Webster, Webster, disse ela quando Jean se afastou, se agachou e acariciou as orelhas do cãozinho, tornando qualquer função de segurança instantaneamente irrelevante. Então esse é o cachorro, disse ele. Sim, o Webster. Por causa, Ivy riu. Quando apresentei a Wendy e a Mônica, ela me perguntou de que raça era, e eu respondi que era um vira-lata de pastor, porque foi o que me disseram no abrigo. Mas o Wendy disse, ele parece o que você encontraria no dicionário ilustrando o verbete cachorro, então dei a ele o nome de Webster como dicionário. Você também comprou uma casa. Comprei, quer conhecer? Quer dizer, pode ficar um pouco? Ele ajeitou uma peste do cabelo dela atrás da orelha. Posso. Que bom, venha. E ela o levou até a cozinha e mostrou a nova mesa em sua sala de estar e de jantar integradas. É grande o suficiente para meu pai, a Kel, o Andy e a família toda dele virem em ocasiões especiais. Ali tem uma lareira de ferro. Eles entraram na sala com as enormes janelas panorâmicas que agora ofereciam uma visão limitada de alguns dos barcos mais próximos. E esta é a minha vista. Puta merda, disse ele baixinho. É incrível. Sim, eu amo. Minha corretora me ouviu dizer que sempre quis morar perto da água, então me trouxe aqui. O carpete está velho e os eletrodomésticos da cozinha são, você sabe, mais charmosos que modernos. Mas eu amo esta casa e quero fazer melhorias aqui. Ela cruzou os braços, segurando os cotovelos. Como estão as coisas em Nova York? Quer sentar? Ele concordou e os dois se sentaram nas poltronas muito parecidas com as que ele tinha no anexo. Está tudo bem em Nova York. Estou de volta à minha antiga casa, no meu antigo bairro, e muitos dos meus amigos moram perto. Voltei a me encontrar com caras que conhecia antes e não me senti péssimo. Então, isso é uma coisa boa. Às vezes faço uns trabalhos como treinador, dou cursos. Como vai todo o restante? Você está feliz? Ele ficou em silêncio. Em seguida perguntou. Você está feliz? Vai me dizer por que me mandou a luva? As palavras dele ficaram no ar. Sua vez de falar, Minnesota. Por fim, Ivy respirou fundo. Eu queria ligar para você, mas havia muitas coisas que eu precisava resolver e que não podiam esperar, explicou ela. A casa, minha mãe, o trabalho, uma tonelada de terapia. Descobriu alguma coisa interessante? Ela se remexeu na poltrona, cutucando uma das unhas. Acredite, um dia eu vou chegar lá. Ainda tem muita coisa para entender, mas o mais importante é que eu queria te dizer que gostaria de ter feito um monte de coisas de maneira diferente. Eu deveria ter ouvido. Consertadores gostam de consertar, e eu queria consertar alguma coisa, queria ajudar, mas não deveria ter forçado a barra. Ela respirou. Mas também acho que, para ser justa comigo, Ele levantou a mão. Ivy, eu também queria consertar tudo e deveria simplesmente ter dito isso. Não foi justo. Eu concordei com o jogo, eu concordei com tudo, você estava certa. As pinhas, o campo no meio da noite, eu realmente queria tudo de volta. Ele se abaixou para brincar com o cachorro. Mas quando vi que não funcionou, quando parecia que eu ia ser apenas o treinador de uma equipe de ensino médio, tive a impressão de que você achou que não seria o suficiente. Isso foi uma punhalada profunda bem no meio das costelas.
Jean, eu não queria que você conseguisse arremessar porque isso significaria que você era o suficiente. Eles olharam um para o outro. Eu queria que você conseguisse arremessar porque isso significaria que eu era suficiente. Ele franziu a testa. Não era uma reação de descrença, apenas curiosidade. Então se dissolveu. Você é o suficiente. Ivy assentiu com a cabeça. Você também é. Ela sorriu e respirou fundo. Terapia, né? Sabe, o cachorro foi a ideia dela. Ela prescreveu um cachorro? Não exatamente. Ela não pode prescrever nada. Se isso acontecer, quem vai prescrever é o psiquiatra, que também está me atendendo. Não, minha terapeuta achou que como eu ainda estou tentando entender como vai ser minha vida e dar alguma estrutura a ela, ter alguém como Webster que exige que eu saia de casa seria uma coisa positiva. Ele assentiu devagar. Isso é importante. Bem, eu sou realmente problemática, disse Ivy sorrindo. Ah, claro, eu também. Eles passaram a tarde sentados na sala conversando e quando começou a chover observaram as gotas salpicarem a baía e molharem os barcos de lagosta. Ivy pegou o cobertor de lã xadrez no baú da sala de estar e o colocou sobre as pernas. Preparou chá e mostrou a Jean como acender a lareira, compartilhando com ele os resultados de sua pesquisa informal sobre quais tipos de madeira queimavam melhor. Jean pegou o brinquedo favorito de Webster, feito com camisetas velhas trançadas por Ivy, e iniciou um longo cabo de guerra que também incluía rosnados significativos de ambas as partes. Ivy deu um tapa de leve no cotovelo de Jean e o mandou parar de torturar seu cachorro. Jean falou para ela reclamar com o cachorro. Webster acabou ficando tão exausto que foi se deitar junto à lareira. No fim da tarde, Ivy serviu o uísque e preparou um lanche, e eles ficaram sentados no sofá, com os pés na mesa de centro, ouvindo o novo episódio do podcast sobre crimes da vida real que ambos estavam acompanhando. Jean revirou os olhos e reclamou que aquele caso claramente nunca seria solucionado, e Ivy passou para ele um biscoito com manteiga de amendoim e disse que o mais importante era a jornada. Ele estendeu a mão e enganchou o dedo indicador no dela. O programa terminou e Ivy sugeriu que levassem Webster para passear. Eles seguiram pelo caminho mais longo, pegando a alameda que dava na rua principal. Em seguida, acompanhando a curva da enseada até a pequena ponte que ligava Calcacete à ilha onde Ivy agora morava. Havia uma faixa de água tão estreita que os carros atravessavam a ponte em apenas alguns segundos. Mas se perguntasse a qualquer um que morava na rua serpenteante de Ivy, essa pessoa diria que morava em Kettle Bay Island, como se fosse um lugarejo isolado. Ivy explicou que, na verdade, havia mesmo ilhas na Bahia inacessíveis de carro, para as quais era preciso pegar uma balsa. Ela gostava particularmente de uma onde havia um centro pesqueiro de lagosta e uma cidadezinha que ficava apinhada de turistas no verão. Levaria a Jean até lá um dia, disse, quando o clima estivesse mais quente. Enquanto caminhavam, ela segurava a coleira em uma das mãos e ele colocou o braço em volta dos ombros dela. Quando voltaram, se aconchegaram no sofá e ligaram a TV. Imediatamente caíram na risada. Tinha que ser beisebol, disse Ivy. Ah, não é apenas beisebol, corrigiu Jean. É o início da temporada. Ela apontou para o jogo com o controle remoto. Quer assistir? Está de brincadeira? Tenho que saber quanto você aprendeu. Então eles assistiram a partida por um tempo. Jean contou quais eram os caras que ele conhecia, quais arremessadores poderiam ter aproveitado mais uma ou duas oportunidades de treinar durante a primavera e quais rebatedores haviam mudado de posição. E de tempos em tempos eles paravam para se beijar ou comer alguma coisa. Essa era a maneira perfeita de assistir a um jogo, segundo Jean. Quando escureceu lá fora, eles se sentaram à mesa para jantar. Ivy contou que faltavam apenas algumas semanas para o início do trabalho com Nona. Ela havia conseguido mais alguns clientes de transcrição e fazia algumas horas de trabalho burocrático por semana para Betsy, de quem se tornara amiga enquanto procurava uma casa para comprar. Ainda não era exatamente o que queria, mas era trabalho e ela estava pagando a hipoteca com o próprio dinheiro. Eles lavaram a louça de pé lado a lado, depois voltaram para a sala ampla com os janelões. Afundaram nas grandes poltronas e ficaram ouvindo a água bater nos barcos. Ela deixou que o Webster saísse mais uma vez para o quintalzinho cercado que seu pai havia construído para ele, e quando ficou de pé ao lado da porta aberta para chamá-lo para dentro, sentiu Jean deslizar os braços em torno de sua cintura.
Ele sussurrou em seu ouvido que queria conhecer o quarto dela. Ivy riu. O cachorro entrou e se acomodou. Ela conduziu Jim pelo corredor, e ele logo percebeu que ela havia comprado uma cama nova. Não era a cama na qual havia dormido com o marido, não era a cama na qual havia dormido com ele. Era uma cama na qual havia dormido apenas sozinha, e é claro, com Webster, quando ele pulava para cima dela, o que era expressivamente proibido de fazer. Mas vai falar isso a um filhote? Eles se beijaram, e quando se afastou, Jim viu que os olhos dela estavam úmidos, que havia lágrimas se acumulando em suas pálpebras inferiores. A princípio, segurou-a pelos ombros, perguntando qual era o problema, perguntando se ela estava com dúvidas, mas Ivy riu e disse que não era o caso, com uma segurança que deixou claro que realmente não era isso de jeito nenhum. Ele tirou a camisa e ela puxou o suéter branco por cima da cabeça. Havia dispensado os rituais, sabia que estava um pouco suada e bagunçada, mas ele não parecia preocupado. Ele também estava suado e bagunçado, afinal, e isso não a impediu de sentir as articulações se dissolverem quando ele a beijou, como se cada parte que Jim tocava a atraísse em sua direção. Ele murmurou, grunhiu, que tinha sentido a falta dela, e quando disse que também tinha sentido a falta dele, ela teve a impressão de ter dito isso com uma voz que ninguém mais poderia ouvir a mais de 15 centímetros de distância, como se tivesse sussurrado dentro de si mesma e ele tivesse sentido o sussurro pelos dedos dela em suas costas. Ivy continuou respirando, continuou ouvindo a respiração dele. Mais tarde, Ivy e Jim estavam deitados de frente um para o outro na cama dela, tão próximos que compartilhavam um travesseiro. "O que vamos fazer agora?" perguntou ela. "Não exatamente agora. Você sabe o que quero dizer." "Ivy, estou indo muito bem em Nova York." Ela sentiu um aperto no peito. "Gosto do meu apartamento, gosto de treinar, gosto dos cursos e de morar perto dos caras que conheci a vida toda. Amo a cidade, amo poder fazer milhares de coisas além de jogar. E mesmo que eu tenha sentido a sua falta e senti muito a sua falta, estou muito feliz." "Ah," foi a única coisa que ela disse. E ficou feliz por estarem numa escuridão quase completa, onde o semblante que ela estava certa de ter feito poderia permanecer um segredo. "E acho que você também está bem. Esta casa é incrível, você está morando perto da água, está onde gosta de estar, e esse cachorro é incrível." Ela abriu um ligeiro sorriso, isso não podia negar. "Parece que você fez as pazes com o Andy." "Bem, não é mais como antes. Não nos vemos toda semana, não nos falamos todos os dias. Ele tem as meninas, a Mônica, vive muito ocupado com tudo, mas estou me acostumando. Minha terapeuta chama de luto da primeira ligação." "Como assim?" "Ela diz que quando alguma coisa acontece, boa ou ruim, há uma pessoa para quem você sempre liga primeiro. E quando você é a primeira pessoa para quem alguém liga, é difícil se acostumar a não ser mais." Ela diz que essa é uma das razões pelas quais os pais às vezes ficam tristes quando os filhos se casam. Não é apenas um ninho vazio. Eles deixam de ser a primeira ligação. Não sou mais a primeira pessoa para quem o Andy liga. Isso não significa que eu queira ser a namorada dele, nem que eu não goste da Mônica. Mas foi triste. É diferente. Minha médica diz que é importante ficar triste." Ele se aproximou para beijar sua testa. "Sinto muito." Sobre as cobertas, ela deu de ombros. "Está tudo bem." "Então você está bem, e eu estou bem, e acho que poderia ficar em Nova York, você poderia ficar aqui, e ficaríamos bem assim." Ele ajeitou uma mecha do cabelo atrás da orelha dela. "Mas não acho que a gente deva fazer isso." Ivy não conseguiu conter um sorriso. "Não? Eu não sei muito sobre muitas coisas. Onde desejo morar, que tipo de trabalho e situação familiar eu quero, mas eu estou realmente apaixonado por você. E sabe, a menos que eu ainda esteja totalmente perdido, eu acho que é assim que você se sente também. Então acho que devemos ficar no mesmo lugar e depois dar um jeito em todas as outras coisas. Porque quando nós dois estamos no mesmo lugar, eu sou mais feliz. E acho que você também é mais feliz." No escuro, Ivy fechou os olhos e sorriu. "Você deveria dizer alguma coisa," disse Jim, cutucando-a com o joelho. "Estou meio que na expectativa aqui." "Desculpe, é só que isso me deixa ligeiramente em pânico," sussurrou ela. Ele franziu a testa. "Por quê?" "Na última vez que tentei ser feliz, uma pessoa morreu. Tenho a sensação de que quando as coisas estão boas demais, algo terrível vai acontecer." Houve uma pausa.
Foi isso que você quis dizer naquela noite em que estava completamente bêbada? Eu sabia que nunca deveria ter tentado ser feliz. Foi, sussurrou ela. Ele segurou a mão dela por baixo das cobertas e a puxou até que suas mãos entrelaçadas estivessem sobre o queixo deles. Pense bem, Eve. Mais cedo ou mais tarde, algo terrível sempre acaba acontecendo. Mas não acho que seja porque você tenta ser feliz, sabe? Acho que simplesmente acontece. Você acorda um dia e precisa de um plano novo. Não que eu queira me gabar, mas nessa área eu sou especialista. Ele apertou a mão dela com mais força. Há muitas coisas que são tiradas de nós, disse ela. Eu sei. Mas isso acontece mesmo quando você tenta devolver tudo antes. A única coisa que podemos fazer é desejar que, no fim das contas, tenhamos o suficiente. Eve riu. Eu amo você, disse ela. Jim pareceu parar de respirar por um segundo, então soltou a mão dela e colocou a palma da mão em seu rosto. Que bom. Ela se aconchegou mais perto dele. Quer morar aqui por um tempo? Ele nem ao menos pareceu surpreso. Quero. Você teria que fazer a mudança toda de novo. E o seu apartamento? Bem, disse ele, ajeitando a cabeça no travesseiro. Vou ficar com ele. Podemos ficar com os dois por enquanto. Nunca se sabe o que vamos querer fazer. Você gosta de história e em Nova York há muitos museus excelentes. Podemos passar parte do tempo lá, se quiser. Não é uma má ideia ter um lugar onde ficar em Nova York. Então você quer ser flexível. Eu sei que parece uma solução improvisada, mas não é isso. Não me interprete mal, Eve. Quero me casar com você, provavelmente. Ela riu. Ah, provavelmente. Mas, por hora, quero morar com você, na sua casa, com seu cachorro, ficar ouvindo os barcos, caminhar no bosque e talvez conseguir meu emprego de volta na escola. E se algo terrível acontecer, aí pensamos no que fazer. Ele passou o braço em torno da cintura dela. Acho que esta é a minha proposta. Sim. Ela se aproximou e o beijou. Eu aceito. Capítulo